Bom dia. O setor marítimo no mundo em geral é muito vasto, tendo em conta a sua naturalidade, especificidade, dimensão, entre outras características. Portanto, há toda necessidade de congregar, ou seja, formar e empregar grande número de pessoas que, no fundo, merecem a atenção do governo, em particular a entidade vocacionada e responsável para o referido sector. No caso de Guiné-Bissau, em especial o setor marítimo, está aquém de expectativa. Existe uma entidade responsável pelo setor, nesse caso, o Instituto Marítimo Portuário, com competência e atribuições em todos os domínios, começando pela regulação, coordenação e fiscalização de todas as atividades marítimas, inclusive regulamentar as outras entidades que atuam no setor para o seu uso e desfrutar o proveito. Não se pode falar especificamente de cada atribuição, mas, em termos gerais, falaria de gênese, que é a nomeação dos membros do Conselho de Administração, que são legislador e executor em simultâneo. De acordo com o Estatuto da IMP, os membros do Conselho de Administração devem preencher uma das 3 requisitos: ser economista, jurista ou náutico. Mas o governo é o primeiro violador das leis, visto que são nomeados os membros do referido que nem sequer têm nível acadêmico ou qualificação profissional do setor. Assistimos recentemente. Portanto, se for assim, as outras funções são preenchidas por via dos partidos políticos, o nepotismo, amigos, irmãos, colegas, familiares e padrinhos, com a maioria das pessoas inqualificadas. Por isso, o Instituto Marítimo Portuário da Guiné-Bissau se encontra no ponto de declínio para extinção, ou seja, dar origem a uma outra instituição com um caráter mais responsável e qualificado. Assistimos muitas demandas dos agentes consignatários agenciadores a impor sobre a autoridade marítima, e os próprios dirigentes da instituição exprimem que nunca podem reter a embarcação estrangeira ou pesqueira, por mais que tenham infrações graves, excesso de dívidas contraídas pelos armadores, deixando vitimados os marinheiros nacionais por desconhecimento da matéria. Para o Aeromar, essa demonstra a incapacidade e incompetência nas funções que lhe foram atribuídas. O declínio do setor marítimo guineense começou a surgir por priorizar as nomeações por as amizades inqualificadas. Nepotismo. Por outro lado, as pessoas são suportadas em determinadas funções em contrapartida de um pagamento semanal ou mensal das somas avultadas a quem o suportou, sem observância dos técnicos aptos ou pela promoção de concurso para assumir as funções primordiais ou chave no IMP. Essa camaradagem priorizou a cada funcionário aproveitar e instalar o mercado negro porque o chefe está à frente. As autoridades guineenses nunca pensam pela promoção de formação, capacitação e qualificação dos trabalhadores do mar, criação de centros de formação dos marinheiros, criação de uma frota nacional de pesca e transporte, e nem tampouco
na capacitação dos recursos humanos nas instituições. A iniciar pela concessão das células marítimas, que deve passar pelo processo muito exigente, dada a complexidade do mar, que teria exigido o cumprimento da lei marítima, ou seja, legislação marítima. Hoje não cumprem as leis, mas sim, traga 2 fotografias, cópia de bilhete, 80 mil francos CFA, no dia seguinte, logo recebe a célula. Esse é um ato inadequado, sem exigir outros documentos importantes que são certidão narrativa completa, registro criminal, certidão de natação, certidão de robustez físico, pedido dirigido à capitania. Se existe processo formulado, são falsos, porque nenhum interessado é orientado a fazer o processo referenciado. Até a esta data, a autoridade desconhece da matéria e nem sabem que as células que eles emitem não são internacionalizadas, por não obedecer critério da OIT e do IMO. As normas existentes na célula marítima, muitas delas são caducadas. É preciso reformular. A célula marítima é uma carteira profissional, igual a diploma ou outros certificados, portanto, não pode ter prazo de expiração. No caso de troca, deve-se transcrever os últimos embarques da célula em troca e reembolsar a mesma ao titular, colocando nele o carimbo de invalidez. A situação de colocação dos trabalhadores no mar na Guiné-Bissau tornou-se um mercado negro e quadrupolar, no qual é até que a autoridade marítima não consegue aplicar as suas competências atribuídas por lei por causa de colocação de dirigente incapacitado no setor por razão de amizade étnica, sem observância de técnicos, mão oculta no mercado negro pelos pedidos de lugar de embarque nas agências. Rabata, Sumulele. Processo de recrutamento, colocação dos trabalhadores no mar. As agências marítimas existentes no país, como um elo de ligação entre os armadores e o governo, e estes têm contrato celebrado com os armadores, que são pagos pela prestação do seu serviço. Nunca têm o direito de vender o emprego na Guiné-Bissau, que lá já vão a 600 mil francos CFA ou uma parcela de terreno para um período de 3 ou 6 meses. Só com isso que se consegue embarcar. Os representantes dos navios na Guiné-Bissau devem obedecer às normas marítimas e não dos seus belos prazeres. Perguntamos o seguinte: onde que está a autoridade marítima? Várias agências sem sede próprias. Onde que ficou o fiscalizador ou concessionário das licenças de agenciamento? As autoridades marítimas, que já não estão em capacidade de advogar os conflitos entre os marinheiros e os agenciadores, vários processos acumulados e pendentes, e até o marinheiro nacional que faleceu no mar, que até hoje a família ficou sem indenização. As autoridades marítimas, em vez de advogar a favor dos marinheiros, não, advogam para agências. Em que mundo estamos? Gabinete de capitães de portos, que te diz não pode executar a apreensão de um navio estrangeiro que opera no país. Confrontado com conflito de falta de pagamento de enormes dívidas com marinheiros nacionais, mesmo que sejam estrangeiros, para nós é estranho. O que classificamos de desconhecedor de matéria das funções em que foi colocado. É lamentável. As autoridades marítimas guineenses não são capazes de resgatar o setor por causa da colocação dos incapacitados à frente daquela instituição. Exige-se a colocação de quadros com qualificação profissional do setor marítimo para o resgate do setor marítimo guineense. Um capitão tem a obrigação de conhecer o navio,
diferentes marés existentes, ter pessoas competentes nas diferentes delegacias para dar resposta positiva a que exige o setor. O Ministério do Transporte da Guiné-Bissau deve corresponder às expectativas. Se desenvolver, não, mas não nas mesmas teclas. Exige a colocação de quadros, atribuição de funções e descentralização dos poderes. O setor de transporte é um setor mais amplo, que recruta mais pessoas por ter várias instituições por ele tuteladas. O Ministério do Transporte carece de concurso público para recrutamento digno e não por amizade e familiar, etc. Hoje, são prioritários as demonstrações de capacidade e competência para levar avante o desenvolvimento de qualquer país, mas nunca da vontade porque sou. Um ministro tem competência de organizar o seu ministério conforme exige as leis da função pública e dotar de medidas de fiscalizar funcionários nos gabinetes e nas diferentes instituições por ele tuteladas e não ter um coração do ministério não funcional há vários anos. Assim, lançamos um vibrante apelo ao Presidente da República, consequentemente ao Primeiro-Ministro, a pautarem pelo recrutamento de pessoas nas diferentes instituições, passando pelo concurso público, seja nacional ou internacional, para a redefinição das diferentes instituições que compõem um aparelho de Estado. Um Estado de Direito se conquista pelo trabalho árduo e não pelos passeios nos locais de trabalho, alegando fui ao serviço. Apelamos ao Governo, no pleno exercício das suas funções, aplicação na íntegra do Decreto 23/92, publicado no Boletim Oficial número 12, de 23 de março de 1992. Documento que reconhece as ONG como parceiro do Governo e de desenvolvimento e regula o seu funcionamento no país. Apelo assim ao Ministério do Transporte a empenhar-se na elaboração de um Código Marítimo para dignificar o setor marítimo guineense. Empenhar-se no tratamento, ratificação e aplicação rigorosa das convenções marítimas da OIT e do IMO, em particular a CTM 2006, para melhor benefício do setor marítimo guineense. Apelar ao Ministério do Transporte, através do INPI, o cumprimento da recomendação 187 da OIT sobre salário, duração de trabalho dos trabalhadores marítimos efetivos e ainda o capítulo 8 do Protocolo de Acordo 2019-2024 entre a Guiné-Bissau e a União Europeia, no ponto 1 de embarque dos marinheiros, ponto 2 da escolha dos marinheiros, ponto 3 da contratação dos marinheiros, ponto 4 do salário. Obrigado. Não estou disposto a qualquer pergunta. Obrigado. A missão sobre a própria preocupação sobre tudo o que das conferências militares. Ok. Nossa situação como o sector marítimo guineense está cada vez mais pior. Em Berilanda, lá na China, para ver a falta de quadros. Colocação de quadros que são adequados, para ver nem pedra certo que pôr no lugar certo. Pedra certo que pôr no lugar certo. Mas e tem lá. E tem. Mas, sama, a ouça um dia tudo instituição. Ninguém quer por o KCB, olha. Instituição tudo politizado. Politizado. Agora, se a mim se emprega, será que nunca pode cuidar para um formal? Para a área que a mim se pode trabalhar. A nós, ONG, não faz formação ali. Mas é massal, é como a Embaixada de França trava. Não forma marinheiros, duas formações cheias. Que nunca está na Guiné-Bissau. Pesca industrial. A única organização que faz ele é nós. Mas olha na forma. Técnicos que formam, formadores próprios e nacionais. Formadores próprios do Ministério da Pesca e do Instituto Marítimo e do APGB.
E Instituto Marítimo, como autoridade marítima, eu reconheci certificado que tiraram. Mas que manda aqui quem pode embarcar? Tem a OS. O MAS aqui, cuidado. Segundo formação, bem mais, faz a mesma coisa. Então, embaixada de França, se compromisso e para formar aqui, para pôr no barco da União Europeia, para dar conta de caro. Mas o que fazer agora? O que significa como? O que me disse que trabalho para adiante. Para a OS não pode ter um centro. Se não continua a formação, não tem um centro a OS. 2008, 2010, segunda formação. A OS não sabe como não tem um centro de formação. Mas quem que me fez? Tudo que vai para bem, quem está mais alto? Na Guiné. Então, a OS, olha a agência tem que é irregular para existir, agência marítima. E tem um documento que é irregular para existir. Para o Estado, se olha para abre para brecha. Para que agências têm, para ver, armador participa alguém representante de fora, e põe ele. Mas o Estado olha como é de verificar aqui canal e abre brecha para dar prioridade a nacionais. Para nacionais cedo representante, ou o barco bem emissão de licença, fala, o tem agência, cada tem agência, está mostrando a agência que o time vai para representar, vai ser boa delegação. Mas a agência, armador está paga tudo. Armador está paga. Armador nunca divide marinheiros. Primeiro, a própria, antes de ter na cuidado, Instituto Marítimo que está regular, para ver como é que está dando o documento. Mas o que está na condição, para ter série, o que tem exigência que a lei marítima está falando, o que está abre a agência. Mas se a boia abre a agência, para cumprir com normas marítimas, porque como anda, ona destruir a própria lei marítima, ona massal, quer dizer, ona põe que instituição em causa. A hora que a boa vai tomar marinheiros, ona cobrar 600 mil francos. Ona cobrar 600 para vender trabalho. Quem está a buscar trabalho na função pública está a comprar, a mim pensa como ninguém está a comprar trabalho. E lei, convenção número 9 de 8, e fala, contrato, colocação de homens no mar, e que nem mercado. E que mercado. Mas e que como a gente que tem que saber que ele está olhando. Mas fica útil para ver essa lá. Se chefe estudante, quem que sabe trazer que não vai. Se eu botar 1 milhão, mas não toma 10. Para ver a hora que não justifica de boa, não justifica aquilo. Agora, a nosso problema nacional que vítima, a nós não tem não sabe como. Nesse Instituto Marítimo, ele que é autoridade marítima, tem conta de mar. Tudo. Eles que estão regular, eles que estão fiscalizar, ele que é coordenador. Agora, se mal não passa lá, quem que é responsável? Se mal não passa naquele setor, quem que é responsável? Ora, o falar de Instituto Marítimo, quando falar desse ministério, para o ministério, que ele tem que abrir no olho para saber como é que é ministério. Para ver, ora, o Instituto Marítimo está sangue, o ministério está sangue. Mas se morre, o ministério não morre. Para ver, ora, que falar de mar, além de não ter mar, tem manga de coisas que saem na mar, coisas que estão fora. Além barco, 6 barcos, sai lá. Fora, não tem processo bem na Inglaterra para não resolver o problema de marinheiros. Não põe que só na Instituto Marítimo. Mas, além de outros marinheiros, que tem problema de dívida. Ali, dívidas. Mas, como é que o gabinete de capitães pode falar como é que pode fazer a apreensão de que barco? Que barco que na pera na Guiné-Bissau e dívida marinheiro de Guiné-Bissau? Como é que eu pode? Eu estou aprendendo navio, fazer a apreensão de navio para poder permitir a agenciador fazer pressão armador para pagar. É que manda 8 tem manga de alguns próprios que sale, isso aqui na lista negra na 8. Para ver, orgo que não cumpre, se o livre marinheiro 3, 4 meses, para ver, nenhum armador que está deve. Mas se o contrabando próprio agenciador, que prejudicar, naquele coisa ali, se o barco está causando. É que está paga para tudo. O armador, hora que o contrato não falta 1 semana, e não por para o dinheiro. A nós, não canna para pena, a nós e marinheiro. A mim, marinheiro, não trabalha na barco. Da diferente barco, não. Ali, marinheiro, esse marinheiro antigo. Não que pode brincar com o próprio pessoa. É que manda, está fazendo muito hora pena, está fazendo muito hora de chorar, hora como o marinheiro nacional, vai trabalhar. Se manda boa imagem de como é que marinheiros passam na mar.
Bona falar que é justo para alguém que não trabalha durante 24 horas quase, que está trabalhando para ver sem descanso, e vai estar comer de que forma que não comer. Marinheiro, tudo o problema de marinheiro ser regulamentado. Marinheiro tem direito à mesa e tem direito a tudo que não facilitar. É que mandei falar 4 refeições diárias. 4 refeições o tenente. O que a polícia na mar, o bata fazer. O que a polícia na mar, marinheiros. O que a polícia na mar pode castigar. Ou não trabalhar para castigar para o olhar para o dinheiro, mas o tem que tratar na hora de comer, o tem que tratar o bem. Mas, a hora que o problema chega na Instituto Marítimo, é que é mais raro, não. Agora, por ser o capitão de esporte, o tem que conseguir o que é que deve fazer. A boca está a cobrir o próprio PCA. PCA é problema político, é problema administrativo. Mas a boca própria, ator, a boca próprio pilar de tudo que não passa na mar. Agora, se o acionar mecanismo para que coisa se resolvido, como é que não pode chamar? Ainda, que o gabinete está começando a falar mais como é que pode empreender barco? A mim, desde o tempo de Domingos Mungunhana ali, falecido Domingos Mungunhana, do Julião, ali na capitania, não vou dizer que está passando lá. Qual barco que deve marinheiro que pagar? E cá tem. Nós tudo não estamos fazendo. Ainda onde nós encontramos com pesca própria. Então, mas esse plano tudo, vai andar para mostrar o que tem. Se documento, esse último pesca que nomearam assim, que lá não tem encontro que ele. Mostrar para o como salário de marinheiro a OS, esse 187 é a recomendação do OIT. Fala salário de marinheiro que a polícia é inferior a salário que é instituído para OIT. Se salário é instituído para OIT, aquele salário reflete no acordo de pesca que Guiné-Bissau assina com o Noruega, dizendo capítulo 8. Isso lá. Para que a maneira que implementar na Guiné? Agora, esse, se tem vontade, se não tem vontade, dá todo documento que exige, que pede, para prova, dá acordo, dá coisa ali, essa recomendação 187, vai ler, vai olhar como, e tem suporte. Tu tem suporte e acaba boa para botar uma posição. Desde quando nunca tem resposta para nós? Nunca tem resposta. Vai lá 2 viagens, nunca tem ainda resposta. É para documento que é despachado. Senhor Presidente, o senhor falou como Instituto Marítimo responsável por tudo que tem a ver com a ação e aplicação ao nível do mar. Ora, eu falo coordenador, eu falo fiscalizador, eu falo ele próprio que está legislar. Instituto. Mas que a questão da dificuldade, no entanto, com a instituição na resolução de todos esses problemas que possam levar? A nossa autoridade marítima, a nossa parceiro de autoridade marítima, a nossa parceiro do governo, a nós não está tendo esse problema, mostrar eles como é, e falta esse, que não deve cumprir. O que será a dificuldade? O que é a dificuldade? Aplicação. O tal leva problema, mas é catar. Instituto Marítimo. É por catar, mas é por do lado. Cada hora que vai, não, outra semana, não, está falando com a sala. E como? A mim leva problema. A mim tem várias vezes discussão, problema. Não, a mim está tormentado. Marinheiros bem de Ucrânia. Como resolver o problema de que elas ninguém levar a capitania. Para ver a agência colaborar. Vou já bem. Não tirar o chapéu. Bem, se o que representa Chigali, se tem problema, se você manda qualquer documento que manda de Londres, mostrar que barco, então buscar quem que tem barco, então falar. Se eu falar só, se barco de Benin está falando, não, descansa. Não resolver. E está contribuindo como agente com esse setor. E está contribuindo. E está papel com o armador. É dívida confirmado. E ele, não pagar, só que pagar,
marinheiro, barco não sai. Tanto gente que está nessa situação. Tanto gente que está nessa situação. Situação de dívidas. Marinheiros nacionais. Minha irmão, que lá estou não. Se tu mandar comunicar ou falar marinheiros que têm dívidas, não tudo. Outros simulações não. Outros manco. Manco não, outro perideiro, outro periqué. Mas é que tem aqui, até o último que vai da cara. Cada me chama o nome de manhã, chega dia, para não fixar lista de agências dividoras. Não tem lista de agências dividoras. Tem altos dirigentes políticos. Tem agência que divide marinheiros. Não tem alto funcionário do Ministério de Pesca. Que tem coisa ali. Mas incompatibilidade não é que vai, né? Agora ser alto funcionário, não está no acordo, não ser representante de navio. A mim que dá. É porque o tem fonte, onde é que não está cada dinheiro. Daqui outro que deveria fazer, é que por uma massa. Mas a situação fica até o momento que é uma forma judicial. A nós fazer denúncia. Não tem documento. Não fazer denúncia no Ministério Público. Mas o que é o lá? Ministério Público. Procurador despachou documento para um magistrado. Magistrado está aí falando com uma. Ele chama, ele fala, não. Bem, vai. Não chega lá. Ele está falando, anexo que vem na que carta, anexo perde. Vai lá, perde, vai lá, tá bom? Não tem outro. Vai ter outro, não vem nada. Vai uma semana de hoje, ele chama mais. Vai, ele fala com uma. Para mim, localizar aqui, que faz parte daqui do denúncia para nos contar. Para mim, mal localizar aqui, para a minha gente, para mal localizar aqui, para levar, para mostrar eles. Se ele tem na própria outra declaração que sala, telefone de cedo no sala. Naquela declaração que é pressa, como é tomar marinheiro dinheiro. Se telefone, outro papel timbrado de uma organização. A mim tem que vai buscar. Qual justiça que não sei. Não para assim, então operando. Chama a minha gente, na batista eles. Em vez de mal localizar na notícia, não é? É o momento por isso na 666 ou quê? Bastante o momento que está praticado. 614. Hoje falar, yes, é o momento que está praticado agora. Já que quando eu falei. Fala na Guiné-Bissau, é o momento de 614 que está praticado. Desde 2010 que não faz pressão. Que subiu para 614. Até a ossa. $614 que me contou. $614. Salário base. É como mostrou o ministro ontem, falar com salário base e 614 que foi. Mas 666 sem ganhar. Mas guinense que ganha prêmio de captura. Nunca guinense ganha aquela. Guinense só um domingo dobrar. Que está falando domingo de dobrar. O livro de descanso. Mas se uma coisa por descansar na mar, então ele está pagando um domingo. Ele está pagando um domingo. Porque um domingo só paga salário de base, então o benefício é de um domingo. É que está fazendo domingo a dobrar. Só aquilo que o marinheiro guinense ganha. Mas marinheiro senegalês, prêmio de captura, gás de que tem manga de coisas que está beneficiando. Até reforma. Até reforma. Mas Guiné-Bissau, além de andar para conta, agência seguradora. É o último tempo, marinheiro que está segurado. Até marinheiro na furtado, na embarcado sem contrato. Tudo que ele não denuncia na instituição de marismo. Mas se você denunciar uma coisa de que é perigo a nível internacional, para você embarcar alguém sem contrato, que ele é considerado clandestino. Senhor Presidente, nesse caso, qual considera como o Estatuto está usado ou não? Quer dizer, do ponto de vista. Essa política é contrária a lei. O problema é que essa lei é contrária a lei.
Porque se você cumprir com normas de própria, selecionar quadros que podem trabalhar, que podem concluir matéria. O público aqui, Pedro, vai tomar, mas se um vem no meu agora, só falando com a mesa, por ser o capitão de Portugal, sai tal ano. Para bem que vai mara trabalho. Que se vai lá dar resposta? Bom não é aquela. Mar na Guiné-Bissau, é preciso resgatar. Setor marítimo precisa resgatar. Se o instituto sentimental para enfrentar que ferida, para pôr mão na que ferida, então cada quem está despedindo. Secretário?